Antes de mais nada, deixa eu me explicar. Eu poderia ter gravado esse vídeo logo depois do jogo Flamengo e Corinthians, mas eu confesso que eu estava cansado, com sono, com outras prioridades, e depois de refletir sobre tudo que eu tinha assistido no jogo, eu tô aqui para falar sobre o evento mais importante da partida, que é o Sr. Filipe Luís. Para começo de conversa, obrigado Flamengo pela graça alcançada por ter me entregue mais um jogo onde o Corinthians perdeu. Tá, eu sei que é horrível gozar com o pau dos outros, mas vocês não têm ideia de como é para mim, São Paulino, ver o time da Marginal sem número perder mais uma partida. Mas esse vídeo não é sobre os co-irmãos Gambás, é sobre o Flamengo e sobre toda essa empolgação que o torcedor flamenguista está com o Filipe Luís. E como eu sou uma pessoa preocupada com a saúde mental dos outros, eu estou aqui, aliás, preocupado com a saúde mental dos outros e do torcedor do Flamengo em particular, porque eu sei o que vocês estão sentindo. Eu sei o que é essa empolgação com um técnico novo, porém, calma. E esse vídeo vai ter muita palavra calma no meio do caminho. O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 pelo jogo 1 das semifinais da Copa do Brasil. Um jogo bem interessante, muito divertido de se assistir. Um Flamengo com um grande volume de jogo, com trocas de passes empolgantes e nem parecia o Flamengo que jogava da forma como jogava, sei lá, 2 ou 3 semanas atrás. Realmente teve um boost no ímpeto do time em buscar resultados. Olha, até o Gabigol marcou gol impedido, para você ter uma ideia. E aí também temos um aspecto da narrativa que a gente tem que colocar. Mais adiante eu volto a falar sobre o menino Gabriel Barbosa. Mas eu fui ver nas redes sociais os comentários dos flamenguistas e eu sei que tem muita gente feliz, genuinamente feliz pelo desempenho que o time entregou contra o Corinthians. E algumas pessoas mais empolgadas dizendo: meu Deus, o Filipe Luís já obliterou o Tite. Olha só, é o novo Jorge Jesus. Filipe Luís, faz um filho em mim, me engravida. Calma, vamos respirar um pouco. Eu digo que eu entendo o torcedor flamenguista porque eu sei como é você ter um treinador que é inapto para o cargo, que não entrega resultados e que claramente um time que tem um elenco bom ou razoável, e no caso do Flamengo, eu insisto que é um dos melhores elencos do futebol brasileiro, mas um elenco que não entrega desempenho. Afinal de contas, o São Paulo foi treinado pelo Fernando Diniz. E vocês não têm ideia do quanto que eu odiei esse tempo da minha vida. Então eu posso imaginar o quanto que o torcedor do Flamengo se frustrou, se decepcionou e até ficou traumatizado com o Tite. E aqui a gente tem que culpar quem trouxe o Tite para ser treinador do Flamengo. Porque a eliminação da seleção brasileira contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022 dava indícios claros de que o tempo do Tite, talvez o tempo do Tite tinha passado. E eu não tenho nada contra o Tite. Muito pelo contrário. Eu gosto da pessoa dele, acho ele um homem honesto, acho ele uma mente inteligente, mas quando você cai numa situação onde, faltando 5 minutos para um jogo acabar, você não orienta o seu time para voltar, se retrancar e se defender, e deixa a Croácia marcar o gol de empate para ir para os pênaltis para resultar na eliminação, olha, você tem problemas. Vou além. Quando o Neymar é a voz sensata na situação, aí você tem problemas gravíssimos. Então o torcedor do Flamengo tem que reclamar com a presidência do time sobre por que trouxe o Tite. E quanto ao nosso amigo Filipe Luís, tudo que eu li sobre ele foram coisas muito positivas. Que ele está mais do que preparado para assumir um time principal, que ele é um estudioso do futebol, que ele tem ideias inovadoras. E a primeira amostragem do Filipe Luís realmente foi muito positiva. Me chamou a atenção, me encheu os olhos, olha... Parabéns, Flamengo, pela forma em como se impôs diante do Corinthians. Porém, tenho que lembrar alguns detalhes. Querendo ou não, é o primeiro grande time do Filipe Luís. Da mesma forma como aconteceu com o Rogério Ceni,
Isso porque o Rogério Ceni veio do Fortaleza, e não é demérito por Fortaleza, porque tá lá o Vojvoda fazendo um trabalho excepcional. Mas quando o Rogério Ceni assumiu o São Paulo, era o primeiro time de porte, do tamanho que o São Paulo tem, que ele estava assumindo, e aí ele não deu conta. Querendo ou não, gostem vocês ou não, o São Paulo é tricampeão mundial, 6 vezes campeão brasileiro, é uma potência dentro do continente. Talvez fosse muita coisa para um Rogério Ceni administrar. E mais ou menos a mesma coisa eu digo sobre o Felipe Luiz. É o primeiro grande trabalho dele no futebol, é o Flamengo, um time gigante. Então, torcedor do Flamengo, tenha calma, muita calma nessa hora. Ele não é o Jorge Jesus, ele não é o Tite, graças a Deus, ele é o Felipe Luiz. Deem a oportunidade para ele apresentar o trabalho dele, deem a chance para ele apresentar as ideias, apresentar a sua visão de jogo e a sua visão de futebol, e acredito que tudo no futuro vai dar certo. Outro ponto que vocês precisam levar em consideração, torcedores do Flamengo mais empolgados, é que todo time que troca de treinador tem aquele boost, tem aquela melhora, tem aquele ânimo a mais que os jogadores acabam entregando ou apresentando em campo. É natural que o Flamengo acabe entregando um desempenho melhor, porque, primeiro, abandonou o trauma do Tite. Segundo, é um novo treinador e todo mundo está querendo entregar um melhor serviço e apresentar o melhor trabalho dentro de campo. O que é ótimo, afinal de contas, o Flamengo venceu o jogo e pode estar a 2 jogos, Copa do Brasil é final única? Sei lá, eu não tô com isso na pauta, mas está a poucos jogos de ganhar a Copa do Brasil, o que para alguns especialistas em futebol, isso pode significar uma certa salvada na temporada do Flamengo. Se bem que nem mesmo o mais otimista torcedor do Flamengo vai se esquecer da forma que o time foi eliminado na Libertadores esse ano. Foi horrível, foi patético, reconheça. Então eu não acho exatamente que o ano se salva com uma Copa do Brasil. Mas é bom que o Felipe Luiz tenha a chance de apresentar as suas ideias, tenha a chance de apresentar a sua visão do jogo sem ter tanta pressão da torcida. Eu sei que vocês estão empolgados. Eu também estaria se estivesse saindo do empatite, mas vamos com calma. E o último aspecto que eu quero colocar para que as pessoas segurem a mão no freio em relação ao Felipe Luiz é que existe a pequena possibilidade desse grupo também influenciar no treinador. A gente não sabe se o Felipe Luiz vai ser uma posição permanente na liderança do Flamengo, mas o que a gente sabe nesse momento também é que esse grupo do Flamengo, comandado pelo Gabigol, sim, aquele que marcou gol impedido contra o Corinthians, que esse grupo do Flamengo é meio que no esquema da broderagem. Treinadores no Flamengo foram queimados, porque os jogadores não foram com a cara do treinador, não foram com estilo de treinamento, não foram com, sei lá, algumas falas um tanto quanto duras e com volume um pouco mais alto. Não é mesmo, Jorge Sampaoli, que passou por essa experiência um tanto quanto desagradável? Então, torcedor do Flamengo, torça para que Felipe Luiz não seja o cara da broderagem junto com Gabigol e companhia, e que ele efetivamente seja um treinador do Flamengo e não treinador do elenco ou da diretoria. Se o contrário disso acontecer, ou seja, se ele realmente for um treinador que acredita nas suas convicções e nas suas aspirações e que não vai querer puxar o saco do Gabigol, tudo pode dar certo. E particularmente nessa série semifinal contra o Corinthians, eu espero que tudo dê certo para o Flamengo por motivos óbvios. Então, muita calma nessa hora, mais razão e menos emoção, foi apenas um jogo. Foi apenas o primeiro jogo do Felipe Luiz na frente do Flamengo. Tente não cobrar desse cara mais do que ele tem a obrigação de entregar neste momento, porque, afinal de contas, tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é ter uma pressão maior do que já teve ao longo da temporada, e pressão justa, diga-se de passagem. O torcedor do Flamengo não está errado em ter cobrado o melhor desempenho do time, principalmente depois da patética eliminação na Libertadores. Então, se a Copa do Brasil é lei de compensação, um prêmio de consolação, ou uma forma de salvar a temporada de 2024, isso é outro departamento, é outra discussão. Mas aproveite a vitória,
É uma vitória contra um time grande, é uma vitória numa semifinal da Copa do Brasil, mas é apenas o começo do trabalho do Felipe Luiz. Menos empolgação e mais razão. Vamos tentar ser mais racional, devagar com andor, mas de qualquer forma, parabéns para o Flamengo por essa vitória. Foi um desempenho que chama atenção, é a melhora que eu esperava para um time que trocou de treinador recentemente, e isso é normal acontecer em todo time de futebol. Absolutamente normal. Acontece em todo time, em qualquer lugar do mundo. É natural que o desempenho de qualquer time que troca de treinador acabe melhorando, pelo menos nos primeiros jogos. É fundamental ver a partir de agora como que o trabalho do Felipe Luiz vai progredir para ver se essa constante de bons resultados prevalece e permanece. E é isso. Obrigado, Flamengo, por mais uma vez fazer a galera da Gaviões da Fiel ficar chorando na grade após mais uma derrota.